A gente vai começar com regra de 3. Quando a gente fala em regra de 3, existem 2 tipos e os 2 tipos estão presentes no edital de agente educador. Quais são eles? Eu posso ter uma regra de 3 simples e também posso ter uma regra de 3 composta. Professor, como é que eu faço para saber diferenciar a regra de 3 simples da regra de 3 composta? O processo é bem tranquilo. A regra de 3 simples, galera, ela compara apenas 2 grandezas. Já a regra de 3 composta, ela compara mais de 2 grandezas. Lembrando a todos, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, hora representa uma grandeza? Sim. Velocidade representa uma grandeza? Sim. A quantidade de um determinado peso em quilogramas representa uma grandeza? Sim. Então, tudo aquilo que a gente consegue contar, quantificar, representa uma grandeza. E qual é o propósito de toda a regra de 3? Comparar as grandezas que serão mencionadas no seu enunciado. Tudo bem por enquanto? Sim ou não? Beleza. E aí, o que vai acontecer? Muita gente acha, e está equivocado, que para resolver toda a regra de 3, é só fazer isso aqui, ó, o famoso multiplicar cruzado. Nem sempre vai acontecer isso. Afinal, a gente sabe e sempre orienta os nossos alunos de que toda a regra de 3, para você acertar com segurança, você precisa fazer a sua interpretação. O que é interpretar? É você verificar qual é a relação entre as grandezas que são apresentadas. Não é para você decorar, é para você entender. Não é para você memorizar, é para você compreender o que está acontecendo no seu enunciado. Essa interpretação ela é fundamental. Afinal, é a partir da sua interpretação que você vai perceber se a relação entre as grandezas é uma relação direta ou se ela é uma relação inversa. Só vai saber se você interpretar. Se você não interpretar, você não vai conseguir identificar essas relações com facilidade, tá? Professor, quando que uma grandeza comparada à outra, a relação entre elas será direta? A relação será direta quando elas tiverem o mesmo comportamento. Como assim? Se eu aumento uma grandeza, a outra também vai aumentar. Se eu diminuo uma grandeza, a outra também vai diminuir. Então, se você tiver uma relação entre as grandezas tendo o mesmo comportamento, essa relação entre elas é diretamente proporcional. Agora, para ser inversa, ao invés delas tiverem o mesmo comportamento, elas passarão a ter comportamentos opostos. O que seriam comportamentos opostos? Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma grandeza diminui, o que vai acontecer com a outra? Vai aumentar, tá? Então, toda a regra de 3, sem exceção, seja ela simples ou composta, é fundamental a sua interpretação, para que você consiga, com segurança, entender o que está acontecendo nesse processo de comparação que envolve grandezas, para que você possa chegar com tranquilidade ao seu resultado. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Beleza. Vamos lá. Vou começar aqui a colocar alguns exemplos para você pensar junto comigo, tá? E aí eu quero a participação de vocês sobre esses exemplos que eu vou mencionar aqui. Tente imaginar uma equipe formada por 5 professores, tá? Então aqui, ó, a primeira grandeza seria quem? A quantidade de professores. Vamos supor que 5 professores são capazes de corrigir um total de 100 provas. O que vai acontecer se eu aumento a minha equipe de professores de 5 para 15? Eles vão conseguir corrigir mais ou menos provas? Mais provas. Então, você está percebendo que regra de 3 não é decorar. Regra de 3 é você interpretar, ter calma, paciência e muito cuidado para poder interpretar, para saber se a relação entre as grandezas é direta ou se ela é inversa. Então, o cenário que eu estou construindo para você é o seguinte. 5 professores são capazes de corrigir 100 provas.
Portanto, 15 professores corrigirão quantas provas? X. Aí eu acabei montando aqui uma regrinha de 3, sim ou não? Fala para mim o seguinte, quantas grandezas eu estou comparando aqui nessa regra de 3? 2. Galera, se eu estou comparando duas grandezas, essa regra de 3 ela é simples. Porque quando eu passo a comparar mais de duas grandezas, ela deixa de ser simples e passa a ser? Tá entendido por enquanto? Sim ou não? Beleza. Qual é o nosso objetivo aqui nessa regra de 3? É encontrar o valor de x. Beleza. Para encontrar o valor de x, antes de tudo, já que eu organizei a minha regrinha de 3, eu tenho que tomar muito cuidado com as grandezas que eu estou comparando, porque elas precisam estar sempre na mesma unidade de medida. Maravilha. E aí, a gente sempre vai tomar esse cuidado de conferir para saber se essas grandezas se encontram na mesma unidade de medida.